Eu sou Kellyson Gomes Cruz, formando em Engenharia Mecânica no primeiro semestre de 2020 na PUC Paraná. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca pela oportunidade de eu expor alguns dos meus resultados de pesquisa durante esse semestre. Meu orientador e coautor desse trabalho é o mestre e professor César Augusto Nietzsche. E o tema do trabalho de conclusão apresentado será uma comparação de insertos em ABS produzidos por FDM submetidos a tratamento de superfície mecânica e polimento com vapor de acetona. Vamos começar aqui pela definição do que é modelagem por deposição fundida, que a Stratasys desenvolveu, e que consiste no processo de modelagem, onde camada por camada o material fundido é depositado. E ele segue um modelo que foi concebido anteriormente em CAD. Eu trouxe um vídeo aqui que eu peguei da internet que mostra o funcionamento dessa técnica de fabricação. No primeiro momento, a gente concebe o modelo em CAD, modelo 3D em CAD. A próxima etapa, a gente vai para a etapa de fatiamento, em que o software vai fatiar o modelo e vai gerar os códigos que a impressora 3D consegue identificar. Ele gera códigos de linguagem que a impressora consegue trabalhar e realizar a modelagem. A gente tem a entrada de material, onde ele é fundido. Então, seguindo a linguagem que o fatiamento gerou, a impressora vai fazendo a deposição das camadas até que o modelo seja concluído. Em relação à fabricação e prototipagem rápida, Hilton define que a fabricação rápida, isto é, a produção rápida de moldes ou ferramentas, pode ser realizada através do uso de alguns processos de prototipagem rápida, seguidos por algumas etapas subsequentes. A gente classifica aqui a FDM como uma dessas técnicas de fabricação rápida. Mas existem outros métodos como a estereolitografia, sinterização seletiva a laser, a tecnologia poligética de múltiplos jatos também podem ser citados como exemplos. Em relação ao ferramental rápido, ele também pode aparecer nas manufaturas que a gente chama de manufatura subtrativa, que é a convencional usinagem. Normalmente utiliza uma resina ou liga de alumínio para esse tipo de abordagem. As técnicas de manufatura aditiva, no entanto, vêm ganhando espaço no mercado e são aí da família das manufaturas de fabricação rápida, podendo gerar aí ferramental de uma maneira um custo bem reduzido de maneira bem rápida. E essa mudança na engenharia a gente consegue ver aqui que mesmo na década de 90, a etapa de manufatura e de produção do ferramental veio ganhando espaço com o passar dos anos. E hoje a gente vê empresas como a IGOS e a Stratasys que intensificaram bastante as pesquisas e oferecem soluções interessantes no que diz respeito a material para impressão de moldes para injeção e também soluções de engenharia voltadas para esse tipo de estratégia. Uma experiência que eu queria compartilhar é que na empresa onde eu trabalho a gente precisou desenvolver um produto
e a gente acabou utilizando a impressão 3D como uma alternativa para a fabricação de um ferramental rápido. Foi um produto aí com um diâmetro de 700 milímetros mais ou menos, e a gente conseguiu produzir em cerca de 3 meses, com o 10º do valor que a gente gastaria se fosse fabricar por técnicas de manufatura subtrativa. A proposta do trabalho traz a produção de insertos para moldagem por injeção de termoplásticos. Então, o Arada define aqui um molde de injeção de termoplásticos como uma ferramenta que dispõe de cavidades com dimensões e geometrias da peça que se deseja formar. Então, eu vou mostrar um vídeo também para explicar como que se dá esse processo. Temos aqui o molde de injeção. Aqui é onde o material termoplástico normalmente é colocado. Aqui as resistências elétricas que geram calor para o processo e o fuso onde ocorre a extrusão. As zonas de alimentação, transição e fusão do material antes dele ser injetado. Aqui no fim do fuso o material tem temperaturas e apresenta também uma viscosidade ideal para injeção. Com o movimento do fuso o material é empurrado, gera uma pressão, o material é empurrado e preenche a cavidade. Tem a etapa de resfriamento. O macho recua, a peça é ejetada e se inicia um novo ciclo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o efeito escada, que mesmo independente da espessura de camada, se você faz configurações de impressão bem refinadas, ainda assim a gente consegue perceber que o efeito escada ele acontece, é inerente ao processo. E o que pode influenciar essa rugosidade no caso de utilizar as manufaturas aditivas, no caso a FDM, como uma estratégia de ferramental rápido? O que acontece se o inserto ou o molde tem uma superfície rugosa? A peça injetada pode apresentar uma superfície opaca e sem brilho e também pode dificultar a etapa de extração. Isso aumenta o tempo ciclo e também pode fazer com que a gente tenha que usar algum desmoldante. Isso vale também para as ferramentas rápidas também que a gente possa vir a desenvolver. E isso dificulta a extração, né, e reflete negativamente no acabamento da peça injetada também. Então, sendo assim, o objetivo desse trabalho é propor uma comparação de desempenho de estratégias de suavização de superfície. Insertos seriam fabricados em ABS, empregando manufatura aditiva FDM para a injeção de PLA. Para melhorar a rugosidade da cavidade dos insertos, a sugestão é que estes sejam submetidos a duas técnicas de acabamento distintas, mecanicamente utilizando lixas e outra aplicando polimento com vapor de acetona. Então, na etapa da revisão bibliográfica, eu busquei trazer trabalhos que desenvolveram ferramentas rápidas através de manufatura aditiva. E no segundo momento, eu mostrei aqui alguns trabalhos que realizaram algum tratamento superficial para otimizar a rugosidade dessas ferramentas rápidas, né, obtidas também por manufatura aditiva. Então, esse autor aqui realizou a injeção de polipropileno em insertos em ABS produzidos por FDM. Comparou o desempenho dessas amostras em relação a outros dois tipos de molde, um feito em resina e o outro feito em aço.
gente pode observar aqui pelo perfil de dureza que, apesar da variação do perfil de dureza nas amostras geradas nos insertos em ABS e epóxi, a média dos dois ficaram bem próximas, com exceção da variação que aconteceu bem mais nesses dois tipos de inserto. Esse outro autor também realizou a injeção de PP e polietileno de baixa densidade em insertos de ABS, também produzidos por FDM. Ele realizou ensaios de tração para verificar se as propriedades mecânicas em moldes de ABS eram as mesmas, apresentavam as mesmas propriedades daquelas peças que foram injetadas em moldes de aço. E a gente consegue ver aqui que o valor médio, tanto do módulo de elasticidade quanto da resistência à tração, ficou bem próximo entre os dois tipos de abordagem utilizadas. E pelo gráfico tensão e deformação, a gente também consegue ver que o comportamento foi bem parecido das duas amostras. Um relato desse autor é que, quando ele utilizou parâmetros de impressão mais grosseiros, o inserto para injeção apresentou um aumento de espaçamento em filetes, e algumas avarias no canal. O autor também relata que, quando ele utilizou parâmetros de impressão mais refinados, esse tipo de problema aconteceu em menor quantidade. Esse outro autor, o Derrick, em 2013, realizou injeções de policarbonato em insertos produzidos em ABS RGD 515. Ele utilizou a tecnologia de múltiplos jatos, também conhecida como PolyJet. Ele comparou o desempenho dimensional de amostras injetadas em inserto de alumínio. Comparou o desempenho desses dois tipos de inserto. Primeiro, ele fez isso com geometrias mais simples. E no segundo momento, ele utilizou moldes aqui com a geometria um pouco mais complexa. Mas mesmo assim, ele conseguiu atingir um nível de aceitação dimensional dos modelos injetados nos moldes de ABS e chegaram a 83,5%. Essa outra autora aqui realizou injeções de poliamida em insertos produzidos pela técnica de estereolitografia. O material dos insertos era uma resina DSM Somo 7110. Em um par de insertos, cavidade fêmea e macho, ela aplicou um revestimento metálico de níquel fósforo. E o que aconteceu? Ela conseguiu perceber que nos insertos sem esse revestimento, só uma injeção ela conseguiu fazer de maneira adequada. Na segunda injeção, o molde já não conseguiu prosseguir com os ciclos. Já o inserto que ela utilizou o revestimento metálico, ela conseguiu realizar 50 injeções bem-sucedidas. Esse outro autor utilizou também a técnica de impressão FDM, imprimiu moldes em ABS para fazer uma moldagem por fundição de próteses em silicone. A gente consegue perceber que as amostras que ele extraiu dos insertos que não receberam o polimento por vapor de acetona ficaram opacas, e bem mais rugosas, como a gente consegue perceber aqui pela imagem. Esse aqui é a estrutura que ele usou para o polimento do inserto. Vou apresentar agora uma proposta para procedimento experimental. Então, primeiramente, a gente construiria os insertos em ABS via estratégia de manufatura FDM. Aplicaríamos em um par deles equipamento com lixa e no outro polimento com vapor de acetona. A gente iria medir a rugosidade antes e depois de cada tratamento superficial, realizar as injeções com PLA e avaliar o desempenho dos insertos. Aqui tem uma geometria proposta para se estudar, com um ângulo aqui para facilitar a extração. O material para os insertos seria, a sugestão é que eles sejam fabricados em ABS
e que as características desse material sejam similares ao dos autores, né, citados aqui nesse trabalho, que é o ABS RGD 515 ou ABS P430. Né? O material de injeção que a gente propõe é utilizar o PLA. Mas por que utilizar o PLA? Porque hoje ele vem sido apresentado como um material interessante em relação à tua questão sustentável, né? É um polímero biodegradável. Ele pode ser processado com os mesmos métodos aplicados aos polímeros convencionais, com algumas mudanças, né? Alguns ajustes no processo com as características dele. E ele vem apresentando também um custo atrativo devido à sua ampla oferta comercial. Aqui tem os insetos que foram concebidos seguindo aquela geometria proposta. E aqui os insetos montados no molde sugerido. Aqui os pontos de extração. Aqui temos a placa extratora, os porta-molde onde os insertos serão moldados. Aqui o inserto com a cavidade fêmea e o inserto macho. Aqui é o nosso ponto de injeção. Aqui é com o molde em operação, fechado, e o material preenchendo toda a cavidade. Em relação à impressão dos insertos, a gente a sugestão aqui é de estabelecer 2 tipos de posicionamento, como as figuras aqui nos mostram, para cada tipo de acabamento. Então seria uma impressão nesse posicionamento para acabamento em lixa e acabamento com vapor de acetona, e um outro par de impressão nessa posição também para acabamento com lixa e o acabamento com vapor de acetona. E os parâmetros que a gente sugere de impressão seria a altura de camada de 0,178 mm, espessura do filete de 0,305 mm e espaçamento entre filetes adjacentes de 0 mm, né, como sugere o autor Foguiar. O acabamento com lixa seria utilizar lixas com granulometria gradativa, partindo de lixa uma G200, passando pela G600 e por fim uma G1000. Depois de realizar esse acabamento com lixa, o inserto deve passar por uma medição de rugosidade. E as dimensões principais do inserto também devem ser registradas. E para o acabamento da cavidade com vapor de acetona, a gente sugere que a exposição do vapor o reagente seja acetona, né? E que utilize aí um aparato que não necessite a utilização de vapor, de calor, perdão, que não necessite de utilizar calor para se gerar o vapor de acetona. A gente sugere também de realizar alguns experimentos exploratórios para identificar aí qual que seria a concentração ideal do reagente e o tempo de exposição também. E se caso alguns problemas em relação aos parâmetros de construção forem identificados, não vejo problema também em ajustá-los durante os experimentos. E é importante aqui ressaltar que a etapa de secagem após a exposição ao vapor de acetona é muito importante também, para que durante o processo de injeção a gente não tenha aí a geração de gases indesejados, né? Devido aos resquícios de acetona que o material ABS normalmente absorve. Aqui a gente tem alguns modelos propostos por alguns autores. A gente consegue identificar aqui que é uma estratégia, um modelo bem simples, com toalhas ao redor embebidas em acetona, um rack para sustentar as amostras e um ventilador para fazer com que o vapor circule. Nesse tipo de abordagem aqui, esse autor conseguiu chegar a valores de rugosidade até 4 vezes menor. Nessa outra proposta aqui, em que o vapor fica dentro de um recipiente e um ventilador também ele succiona e joga para o ambiente o vapor de acetona. Nesse tipo de abordagem aqui, o autor relatou que conseguiu reduzir valores de rugosidade entre 99%, em tempos de exposição que variaram de 5 a 45 minutos, utilizando acetona
com metil-etilcetona, né? Soluções desse tipo. Bom, concluindo aqui, que o presente trabalho cumpriu com o propósito de apresentar uma estratégia de fabricação de ferramenta rápida, utilizando a metodologia de manufatura aditiva. Os resultados de alguns autores aqui relatados mostram que é possível a injeção de termoplásticos em insertos ou moldes poliméricos, com claras indicações de que o acabamento superficial influencia no desempenho da injeção. O polimento com vapor de acetona tem se mostrado uma estratégia interessante quando se pretende obter peças com acabamento mais uniforme, sem que o efeito escada, inerente a esse processo, seja tão pronunciado, seja para a finalidade de peças de cunho estético ou componentes com funcionalidade bem direcionada. Chegamos ao fim da apresentação e mais uma vez agradeço à banca e ao meu orientador pela oportunidade. Também gostaria de expressar minha eterna gratidão à minha família pelo apoio incondicional. Agradeço à empresa GSK Engenharia e ao engenheiro Alex Scal pelo auxílio na proposta de design do inserto e do molde. E por fim, expresso minha gratidão a Lilian Versosky pelo auxílio em algumas traduções de textos e artigos na língua inglesa e pelo apoio absoluto durante minha trajetória acadêmica.